Saudações a todos, vamos retomar nosso curso regular de Física Fundamental 2, dedicado e focado em estudar termodinâmica básica, termodinâmica em regime ou sob regime de equilíbrio térmico. Vamos, pois bem, a partir desse momento, estudar, tentar entender gradativamente, apresentando um exemplo simples, trivial, sobre como preparar, sobre como organizar e estabelecer parâmetros e métodos para tentarmos reproduzir aqui, teoricamente, pictoricamente, hipoteticamente, um processo termodinâmico conhecido como reversível. Então vamos tentar ilustrar. Aqui nós temos um recipiente cilíndrico contendo em seu interior um fluido termodinâmico, e esse fluido termodinâmico em equilíbrio térmico. Em equilíbrio térmico, nós estudamos durante as primeiras aulas do nosso curso, deste nosso curso de termodinâmica básica, nós estudamos alguns conceitos importantes sobre a ideia de equilíbrio térmico, falamos sobre a lei zero da termodinâmica e tentamos muito modestamente fazer uma discussão didática, conceitual, no âmbito conceitual e fenomenológico, experimental, com exemplos associados à experimentação sobre o que é o equilíbrio térmico. Muito bem. Então, vamos considerar este cilindro este que contém um fluido termodinâmico em regime de equilíbrio térmico. Vamos considerar aqui um sistema de coordenadas, o eixo Z, aqui ponto zero. Vamos considerar aqui a superfície do planeta Terra, o centro de massa do planeta Terra, atuando sobre todas as estruturas dotadas de massa, por meio de um campo gravitacional, cuja aceleração é dada aqui pelo vetor aceleração gravitacional G. Aqui, esse ponto, vamos escolher altura Z, ponto zero, esse eixo Z, ponto Z indicando a altura. E aqui nós vamos considerar que nós temos, vamos considerar uma tampa fixa e uma tampa móvel, um cilindro com tampa móvel. E então nós temos a tampa fixa. Muito bem. Então nós vamos aqui exatamente sobre esta tampa móvel, nós vamos sobre um pequeno anteparo, nós vamos
pôr, não é? Colocar aqui sobre este anteparos, exatamente sobre a tampa móvel, estruturas dotadas de massa infinitesimal, estruturas pontiformes ou pontuais dotadas de massa infinitesimal. Vamos representar por pequenas esferas aqui, pequenas esferas, certo? Então, vamos considerar aqui como partículas com massa dotadas de massa infinitesimal. O que é uma massa infinitesimal? Uma massa extremamente pequena que tende a zero e não é zero. Exatamente tal como nós estudamos no âmbito da análise real, do cálculo diferencial e do cálculo integral. Então aqui nós temos uma superfície, não é? Temos uma superfície associada à tampa. Esta tampa apresenta a mesma área, a tampa fixa apresenta a mesma área em relação à tampa móvel. Então temos uma superfície de área A. E esse fluido termodinâmico, aqui nós temos um fluido termodinâmico. Esse fluido termodinâmico, ele gera uma pressão do fluido sobre a tampa móvel, E o campo gravitacional, o centro de massa do planeta Terra, atrai via campo gravitacional, via força-peso, atua com força-peso sobre todas essas estruturas dotadas de massa infinitesimal, todas essas estruturas pontiformes ou pontuais. Muito bem. Então, vamos fazer a primeira observação. Então, dado um sistema termodinâmico similar a esse, nós vamos, por exemplo, se nós retirarmos uma esfera, uma pequena esfera infinitesimal, uma pequena esfera pontiforme, nós retiramos uma pequena quantidade de massa, e ao retirar uma pequena quantidade de massa, existe menos força-peso atuando sobre essa plataforma, e portanto a tampa móvel pode ser deslocada com a distância dz, distância infinitesimal dz, tanto para cima quanto para baixo, certo? Para cima, se nós retirarmos uma estrutura pontiforme dotada de massa infinitesimal, teremos uma variação infinitesimal na posição da tampa móvel, para cima, aumentando o volume ocupado pelo fluido termodinâmico. Caso contrário, se nós inserirmos sobre esta plataforma mais uma esfera pontiforme dotada de massa infinitesimal, nós teremos um infinitésimo de deslocamento para baixo, por assim dizer, diminuindo o volume ocupado pelo fluido termodinâmico. Então, vamos fazer a observação 1. Observação 1. Retirada. Vamos considerar a situação física tal que nós temos uma retirada da partícula, ou de uma partícula, com massa infinitesimal, com massa dm. Muito bem. Então, por consequência, nós temos uma expansão infinitesimal do volume do fluido termodinâmico. E como que calcula o volume de uma estrutura tridimensional tal como um cilindro? O volume de um cilindro
de acordo com a trigonometria, de acordo com a geometria euclidiana em 3 dimensões, o volume do cilindro é igual à área da tampa multiplicado pela altura. Vamos escrever área da tampa multiplicado pela altura. Então, nesse caso, a expansão de volume dV é igual à área A dz, certo? Então, essa expansão de volume, a expansão de volume entre esse volume e o volume alterado, aumentado, ele é aumentado desse valor dV igual a A multiplicado por dz, ou seja, infinitésimo de volume, uma expansão infinitesimal é igual à área da tampa, que é constante, multiplicado pelo infinitésimo de deslocamento no eixo Z, ou seja, no eixo vertical, no eixo que é paralelo ao eixo de simetria axial do cilindro. Muito bem. E o eixo de simetria axial de um cilindro, de acordo com a geometria euclidiana em 3 dimensões, o eixo de simetria axial é um eixo que é perpendicular à área de secção transversal da tampa correspondente à superfície da tampa do cilindro, e passando exatamente pelo eixo, pelo ponto, pelo centro da circunferência e do círculo, ali representados gerados pela tampa do cilindro. Muito bem. De modo que a superfície do cilindro é uma superfície que está equidistante em relação a esse tal eixo de simetria axial, e esse eixo indica então o eixo principal do cilindro. E esse eixo principal do cilindro, aqui está, é um eixo que está paralelo ao eixo Z do sistema de coordenadas cartesiano. Muito bem, essa é a situação 1. Qual é a situação 2? A situação 2 é a situação inversa. Então, como nós vamos escrever? Onde escrever? Então, vamos tentar verificar se há espaço para escrever a observação 2. A observação 2 está associada ao procedimento inverso. Então, nós temos a situação física de acrescentar, aqui é uma retirada de uma partícula, e aqui acréscimo, vamos tentar escrever assim, acréscimo de uma partícula, uma estrutura pontiforme ou pontual, dotada de massa M, dotada de massa dm, infinitésimo de massa. E qual é a consequência física? Trata-se de uma compressão infinitesimal do fluido. Essa é a consequência, uma compressão infinitesimal do fluido termodinâmico, que está contido neste recipiente termodinâmico cilíndrico. E isto também é dV igual a A multiplicado por dz. Então, aqui nós temos então duas situações físicas distintas, não é? A primeira, retirada de uma partícula com massa dm, e ao retirar ocorre um reposicionamento da tampa móvel para cima, aumentando expandindo infinitesimalmente o volume do fluido termodinâmico com dV igual à área da tampa multiplicado por dz. E a situação física por assim dizer, oposta, não é? No sentido oposto, é de um acréscimo de uma esferinha com uma massa dm, e esse acréscimo gera necessariamente uma compressão infinitesimal do fluido com dV igual a A dz. Muito bem, então vamos agora continuar a análise e
este é o aparato experimental para tentar produzir, por assim dizer, experimentalmente, laboratorialmente, empiricamente, fenomenologicamente, um processo termodinâmico do tipo reversível. Então vamos, mais uma vez, o volume de um cilindro. Volume de um cilindro é dado por volume do cilindro, é a área multiplicado por altura, no caso, altura com eixo Z. Então, o volume infinitesimal, aqui no volume infinitesimal, dV igual a área multiplicado por dz. Quanto que variou infinitesimalmente o volume depende da variação infinitesimal da posição da tampa móvel do cilindro. Nós também sabemos, a partir dos estudos realizados em mecânica de fluidos, hidrodinâmica e hidrostática, que a força é igual a pressão multiplicado pela área. Força é igual a pressão multiplicado pela área. A área de uma determinada superfície sobre a qual atua essa determinada força. Então, vamos agora, nesse contexto, também falar sobre infinitésimo de trabalho, uma quantidade infinitesimal de trabalho. Infinitésimo de trabalho. Como definir o infinitésimo? Infinitésimo, no âmbito da análise real e do cálculo diferencial em cálculo integral, é exatamente uma quantidade tão pequena que tende a zero, porém não é zero. Então, dW, nós vamos definir assim, essa quantidade infinitesimal de trabalho como dW asterístico igual a F dz. Ou seja, o trabalho é força multiplicado por deslocamento. A força é igual a pressão multiplicada por área. dW asterístico, explicaremos oportunamente por que esse dW apresenta esse asterístico como indicador de alguma diferença, de alguma característica especial. Então vamos escrever pressão, área, dz. E sabendo que dV é igual a área da tampa multiplicado por dz, nós podemos reescrever então dW asterístico, pressão multiplicado por dV, infinitésimo de volume, pois infinitésimo de volume é igual à área da superfície da tampa do cilindro multiplicado por dz, ou seja, a variação da tampa móvel do cilindro na direção do eixo Z, e o eixo Z no sistema de coordenadas cartesiano é exatamente o eixo, por assim dizer, paralelo ao eixo de simetria axial de um cilindro. Agora, no âmbito da termodinâmica, é importante nós considerarmos que no âmbito da termodinâmica, o trabalho termodinâmico, precisamos considerar que o trabalho termodinâmico como nós vamos escrever isso. Escrever a seguinte observação:
para finalizar esse tópico, apenas fazer essa observação, na qual nós afirmamos que o infinitésimo de trabalho termodinâmico não configura-se como uma diferencial exata de uma função W. Então, isto é uma característica especial desse infinitésimo de trabalho no âmbito da termodinâmica. Ou seja, o trabalho termodinâmico ele não configura-se como uma diferencial exata de uma função W. Essa função W é a função trabalho termodinâmico. Então, sobre essa questão que envolve a questão qualitativa associada ao trabalho termodinâmico, ao trabalho vinculado ao sistema termodinâmico, e esse vínculo entre a questão conceitual relativa ao trabalho gerado por um sistema termodinâmico, essa associação com diferencial exato, ou seja, com método matemático, com cálculo diferencial integral, essa associação nós trataremos oportunamente em uma aula dedicada a apresentar as características matemáticas sobre o que é ou não, o que é uma diferencial exata de uma função e o que não é uma diferencial exata de uma função, e então entendermos melhor essa afirmação que tanto gera eventual equívoco e confusão conceitual e matemática quando nós estudamos trabalho realizado por um sistema termodinâmico ou realizado sobre um sistema termodinâmico. Então, oportunamente estaremos tratando sobre esse assunto, diferencial exata de uma função, e então verificaremos que, de fato, o trabalho termodinâmico não é uma diferencial exata de uma função, da função trabalho em particular. Então, falaremos melhor sobre isso em algumas aulas que estarão dedicadas única e exclusivamente a tratar os aspectos matemáticos e conceituais sobre essa questão tão importante e relevante no estudo no âmbito e no contexto do estudo da termodinâmica. Finalizamos a aula aqui, nesse ponto, sobre este assunto, e agradecemos a participação e o apoio de Vossas Excelências. Muito obrigado.